Olá, meus amigos! Estamos de volta com os nossos vídeos aqui no nosso canal. Fizemos uma modificação para você que está inscrito no nosso canal, tá? E para você que ainda vai se inscrever, fizemos uma modificação no nome do canal. O nome do canal era Aluno Aprovado e fizemos uma modificação para Tempo de Conhecer, para ficar assim um nome mais chamativo e um pouco mais fácil das pessoas encontrarem no YouTube, já que muitos alunos estavam dizendo que procurava o canal Aluno Aprovado e não encontrava, né? Encontrava vários outros canais, mas não chegava a encontrar o nosso canal. Mas mudamos aí o nome, tá, do canal para Tempos de Conhecer, para ficar um pouco mais chamativo no nosso canal. Bom, nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos e a aula de hoje nós vamos falar sobre período neolítico. Vocês lembram que nós falamos no vídeo passado sobre o período paleolítico e prometemos voltar com a continuação, né? Depois do período paleolítico, com a continuação falando sobre neolítico. Vamos voltar um pouco aqui no começo para vocês entenderem, tá? O que foi que a gente viu lá no começo. Nós vimos isso aqui, ó, a divisão da história, né? A pré-história. A questão da pré-história, e nós explicamos a divisão da história, os períodos pelos quais a história é dividida, tá? Nós falamos sobre isso aqui. Aqui, o período pelos quais a história é dividida, nos 5 períodos, tá? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Depois nós vimos a explicação, nós explicamos o que é pré-história e como é dividido a história, né, de fato. Definimos o que é pré-história de forma bem detalhada. Falamos sobre as pedras que foram encontradas nesse período e pela qual o nome é chamado de Idade das Pedras de Idade da Pedra Lascada, porque é um período em que os primeiros homens vão fabricar, né? Vão construir aí ferramentas através da pedra, ferramentas de trabalho, ferramentas de ataque, tá? Ferramentas de defesa e outros utensílios fabricados da pedra. Nós vimos também a questão do desenvolvimento do fogo, né? O homem usando as pedras para desenvolver o fogo, como foi desenvolvido, está aqui, o desenvolvimento do fogo. Nós falamos também sobre as artes desenvolvidas nesse período e falamos até sobre a arte rupestre, que são as escrituras e os desenhos encontradas nas cavernas, nas pedras, que é a forma pela qual os primeiros homens se comunicariam conosco, tá? E eu citei uma cidade aqui no interior de Pernambuco, Buíque, que é um lugar onde tem várias dessas artes, né, a chamada arte rupestre, que são desenhos e escrituras em pedras e em cavernas. E agora nós vamos dar início falamos também sobre as características do período paleolítico, tá? Para não esquecer as características desse período. Falamos sobre as manifestações artísticas, que são as pinturas e os desenhos em pedras e em cavernas, conhecida também como arte rupestre.
E agora nós vamos falar sobre o período Neolítico. Tá? Período Neolítico. É muito importante você conhecer esse período, porque é um período da história em que começa por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Fica conhecido também como a Nova Idade da Pedra ou Idade da Pedra Polida. Tá? O período Paleolítico é a Idade da Pedra Lascada. O período Neolítico é a Idade da Pedra Polida. A passagem do Paleolítico para o Neolítico assinalou a transição da economia coletora para a economia produtora, ou, em outras palavras, a transição da selvageria para a barbárie. Ao longo desse período, os coletores e caçadores cederam lugar aos agricultores e pastores. Ou seja, a característica do homem paleolítico, ela vai se resumir no homem coletor, tá? Já a transição para o homem neolítico, ela vai se resumir ao homem agricultor, pastores. O homem que passa agora não se preocupar as ferramentas construídas da pedra lascada, mas se preocupar com a agricultura, com a plantação, aquilo que nós conhecemos aqui na América como o sistema de plantation, né? Plantar e colher, tá? E também trabalhar com a criação de animais, como criação de ovelhas, bodes, cabras, tá? E outros animais como a criação de bois, cavalos e assim por diante. É muito interessante. O Neolítico inaugurou a época do domínio do homem sobre o meio ambiente. O homem neolítico colocou a natureza a seu serviço e, através do trabalho, passou a produzir seus meios materiais de existência. O homem passa agora a se preocupar com o meio ambiente e com aquilo que fosse de mais natural na questão alimentícia. Daí existe uma explicação por que é que os homens desse período viveram bastante anos, né? Viveram por bastante anos. A sua faixa etária de idade era muito alta devido a essa questão de se alimentar de coisas naturais, de cuidar bem da terra, de cuidar bem da agricultura, tá? E da pecuária. O surgimento da economia produtora foi denominada por Gordon Tilde, é um estudioso, historiador, como Revolução Neolítica, cujas principais características foram o desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos animais. Então, Revolução Neolítica vai se referir aí a essa preocupação, vai se referir aí a, vamos dizer assim, a esse cuidado que o homem tem no período neolítico em relação à agricultura e em relação ao cuidado dos animais. Tá? O desenvolvimento da agricultura foi obra do trabalho das mulheres. Enquanto os homens se dedicavam ao pastoreio, as mulheres passaram a lavrar a terra e a realizar a semeadura, descobrindo métodos de cultivo de cereais, frutos e legumes. Os primeiros cereais cultivados foram o trigo, na Ásia Ocidental, e na Europa o arroz. No Extremo Oriente, o milho, na América do Norte, a mandioca, na América do Sul. O desenvolvimento da agricultura começou primeiramente lá no Egito, lá na Mesopotâmia, tá? Nas primeiras civilizações. Depois passou para a Índia, para a China e assim para outros continentes. Nessas regiões,
o coletor se transformou em agricultor e fixou-se nas terras férteis próximas aos grandes rios. Abandonou o nomadismo, ou seja, deixou de ser nômade, passando a levar uma vida sedentária. Deixou de ser um povo que vivia mudando de lugar para lugar. Deixou de ser um povo onde não tinha morada certa, para agora viver em um lugar propício e mais, vamos dizer assim, que fosse mais produtiva a questão da terra fértil. O homem neolítico aprendeu também a domesticar os animais e, transformando-se de caçador em pastor, passou a criá-los em rebanhos e manadas. Como eu falei, a questão da pecuária, a questão aí do cuidado com animais de grande porte, como também animais de pequeno porte, como ovelha, bodes e cabras, e assim por diante. A domesticação da cabra, do porco, da ovelha e do cavalo possibilitou a produção de carne, leite, lã e peles. Essa era a forma pela qual o homem, no período neolítico, vivia. Com o linho extraído de fibras vegetais e a lã tosqueada das ovelhas, o homem desenvolveu as técnicas de fiação e tecelagem, confeccionando tecidos e roupas adequadas à variedade do clima. Essa é uma das características do homem neolítico. Se preocupar também em cobrir o seu corpo, em fabricar roupas que fossem adequadas aos diversos climas. Por exemplo, roupas para se adequar ao calor, roupas para se adequar ao frio. E na medida que as estações do ano iriam se tornando diferentes, eles iriam construindo roupas, tecidos para suportar as causas daquele clima. Tá? Através do cozimento da argila pelo fogo, o homem passou a modelar a cerâmica e a fabricar recipientes como panelas, potes, vasilhas e jarros, que passaram a ser utilizados para cozinhar ou armazenar alimentos. Daí nós conhecemos que a história de que cozinhar na panela de barro, né? Fazer feijoada em panela de barro, comprar jarros para cultivar as plantas. Tudo isso são características do homem neolítico ou do homem da idade da pedra polida. Nessa época, as armas e ferramentas de pedra lascada foram aprimoradas pelo polimento e substituídas por instrumentos de pedra polida, como o machado, a faca, a foice, a enxada e o arado. Esses novos instrumentos, mais fortes e resistentes que os anteriores, possibilitaram ao homem derrubar árvores e escavar troncos, construir jangadas, barcos e canoas, com os quais desenvolveu a navegação fluvial e marítima. Até a questão de aprender ou desenvolver as navegações marítimas, isso vem lá do período neolítico, tá? Daí não é nenhuma novidade que o homem já no século XV e XVI, o homem branco europeu, já no século XV e XVI, já tinha esse aprimoramento das questões navegação marítima, de embarcações, construir barcos, tá? Então, tudo isso já existia no período neolítico. São essas características fortes que vai fazer do homem neolítico um homem muito avançado, um homem, poderíamos assim dizer, um homem moderno, tá? É muito importante isso. A invenção da roda, por sua vez, revolucionou o transporte terrestre. A partir de então, por mar ou por terra,
o homem neolítico passou a realizar viagens a longa distância e, através de migrações sucessivas, se espalhou por todos os continentes. Se espalhou por todos os continentes. O desenvolvimento da agricultura, do pastoreio, da tecelagem e da cerâmica condicionou uma maior especialização e divisão do trabalho. Já nesse período foi caracterizado de que forma o trabalho seria dividido por homens, mulheres e crianças, donos de casa, tá? Chefes de famílias e seus filhos. Os agricultores, pastores, tecelões e ceramistas eram obrigados a intercambiar seus produtos, o que deu origem a uma economia de trocas, pronunciando o aparecimento do comércio. Ou seja, nasce aí o chamado, o que a gente aprende na matéria de história como escambo. Tá? Nasce aí a questão de trocas de mercadorias. Não trocas de moeda, não trocas de dinheiro, porque isso só vai acontecer no século XVII, ou no final do século XVI, para o século XVII na Europa, com o surgimento da burguesia. Mas no período neolítico vai surgir aí a questão do escambo, da troca de mercadorias. Batata, feijão, arroz, trigo, algodão, tá? E produtos da terra. A passagem da economia coletora para o coletora do Paleolítico para a economia produtora de Revolução Neolítica levou à produção de excedentes alimentares, cujas consequências foram a normalização das condições de reprodução da vida humana a um significativo crescimento demográfico. Uma coisa muito interessante que se poderia ser comentado aqui. Quando se fala em crescimento demográfico, está falando que o homem já nesse período vai possibilitar aí o surgimento, tá? Ou poderíamos dizer assim, o desenvolvimento do êxodo rural. Por quê? Porque o homem vai, a partir de agora, onde ele habitasse, ele iria construindo cidades, pequenas aldeias, tá? Pequenas cidades que na Europa vai ser chamado de pequenos burgos, que era um ajuntamento de pessoas no mesmo lugar. Então, densidade demográfica ou crescimento demográfico simboliza que o homem já no período neolítico já vai aí construir ou desenvolver pequenas cidades através do êxodo rural. E o que é o êxodo rural, professor? O êxodo rural nada mais é do que as pessoas quando saem do campo e vai para as cidades. Tá? E indo para as cidades, elas vão em busca de melhores condições de vida e melhores empregos ou formas de trabalho. Tá? Isso é muito, muito importante. A família apareceu no fim do período neolítico sob a forma de clã e com uma organização patriarcal. O clã era constituído por todas as pessoas que descendiam de um antepassado comum e estavam ligados entre si por laços de parentesco consanguíneo. Era chefiado pelo indivíduo mais velho do grupo, o patriarca, que exercia autoridade política, jurídica e religiosa. A importância do chefe de família já nesse período, chamado de patriarca, que no período indígena ou dentro da sociedade indígena vai ser chamado de pajé e outros adjetivos, vai possibilitar com que esse homem fosse um líder político dentro da sua aldeia, fosse um líder jurídico e fosse um líder religioso. Por que religioso? Religioso porque essas pessoas se baseavam
nas inspirações dos antepassados ou das pessoas que já tinham morrido. Elas achavam que as suas culturas, as culturas indígenas, que até hoje, ainda no século XXI, já no século XXI ainda é assim, elas acreditam que pessoas que já partiram desse mundo são elas que influenciam e ainda ensinam com que elas continuem a sua tradição. Pode ser tradição oral, pode ser tradição, uma tradição de forma oral ou uma tradição de forma física. Mas o importante é que elas se baseiam no clã, no chefe de família, e que por sua vez esse é influenciado por alguém que já partiu, por alguém que já morreu. A união de várias famílias levava à formação de comunidades maiores, as aldeias, e estas por sua vez se agrupavam em tribos. Muito interessante. Aqui nós temos, no período paleolítico, onde eram domesticadas as plantas e animais, ou seja, o cultivo das plantas, da agricultura, né, e dos animais. E aqui tem os nomes, tá? Talvez aí no vídeo aí você não enxergue direito, porque está um pouco... tá bem pequeno aqui as letras. Mas já nesse período neolítico, nós temos aqui a Europa Meridional, América do Norte, América Central, tá? Nordeste da América do Sul, ó, África Ocidental, Nordeste da África, Ásia, a China está aqui, ó, que é uma das civilizações mais antigas do mundo, tá? Então, aqui é importante para nós, geograficamente falando, para nós estarmos situados aonde o homem neolítico domesticava os seus animais e as plantas. Nós temos aqui a questão dos períodos, né? A divisão dos períodos, ó, período paleolítico ou idade da pedra, período neolítico ou idade da pedra polida, que vai de 8.000 anos antes de Cristo a 5.000, e idade dos metais, que é o próximo assunto que nós vamos ver depois desse aqui. Nós temos aqui período neolítico, características. A pedra que antes era lascada passou a ser polida, melhorando o seu corte. O homem passou a se fixar à terra, né? Deixou de ser nômade para morar na sua terra. Domesticando animais e cultivando alimentos, começou assim a produzir sua própria alimentação. Temos este novo modo de vida sedentário, foi denominado Revolução Neolítica, como já vimos. Nesta etapa surgiram também as primeiras aldeias, que estabeleceram-se num território, dedicando-se predominantemente à criação de animais e ao cultivo agrícola. Nessas aldeias, a população começou a crescer e ampliou-se a oferta de alimentos. A vida social nessas aldeias foi se tornando mais complexa e a divisão do trabalho ampliou-se gradativamente. Pronto, pessoal. Vamos até aqui porque o próximo assunto já é a idade dos metais. Então, o assunto que nós vimos agora, que nós vimos hoje, foi o período neolítico. Eu espero que isso tenha ajudado aí os seus estudos, o seu conhecimento, ampliado o seu conhecimento, né? Portanto, se inscreva aí no nosso canal, nos ajude aí, compartilhe aí os nossos vídeos, convida mais amigos aí para curtir os nossos vídeos aí. E aqui, com certeza, nós vamos a gente vai de forma clara passando o melhor do conhecimento para você, para que você desenvolva ainda mais o seu conhecimento educacional. Tá bom? Tchau, pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser. Próxima aula, lembrando,
idade dos metais.